Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa leitura de A Casa dos Espíritos, da chilena estadunidense Isabel Allende. Esta é uma obra-prima, realmente, estou gostando muito da leitura. Sim, lembra muito o 100 anos de solidão, né? Para a questão da família, né? As gerações e a forma de narrar, né? Só que tem algumas diferenças, por exemplo, lá na narração nos 100 anos de solidão, do Garcia Marques, nós temos um narrador que está ali onipresente, onisciente, sabe toda a narrativa, né? E aqui não, aqui nós temos um narrador e também temos uma voz que está falando em primeira pessoa, que é a voz do Esteban Trueba, né? Esteban Trueba, que era aquele noivo, né? O noivo da Rosa. O primeiro capítulo foi para apresentar os personagens, então não tem grandes coisas assim, apesar que ele é muito bem escrito, né? O livro todo bem escrito, né? Assim, fala da história de um país que não tem um nome, né? Assim, mas a gente sabe que é na América Latina, né? Tudo na questão do clima, que é o Chile, a Argentina, né? Então é um país da América Latina, né? América do Sul. E vamos ver aqui então pelo ponto de vista do Esteban Trueba, que passou 10 anos nas minas do norte. Nós sabemos que no norte do Chile tem minas, né? Então, muitos mineiros lá. Então vai contar essa história a partir desse ponto de vista. E nós estamos conhecendo aqui então a família, de início a família da Rosa e da Clara, né? E no meio da narrativa, capítulo 2, entra a voz do Esteban Trueba, né? Então ele tem uma única cena com a irmã dele, que é a Férula, né? E a Férula lembra um pouco a Perpétua, a irmã da Tita do Agreste, lá do Jorge Amado. E essa história aqui, a forma de narração, lembra o Jorge Amado também, né? Então é interessante, algumas coisas assim, eu lembrei do Jorge Amado direto da história. Mas tem uma única cena, né, em que os dois irmãos assim são muito complicados, porque a Férula fica uma solteirona, né, e cuida da mãe doente. E o Esteban falou assim, não vou voltar mais para as minas, né? Depois da morte da Rosa, né? Que a gente já viu no último capítulo, que ela foi envenenada lá. O veneno era pro pai, né? Um político lá. E aí ela acabou tomando o aguardente lá, né? Fatalidade da vida, e ela que morreu. Então o Esteban está assim completamente transtornado. Ele falou assim, eu vou lá voltar pro campo para resgatar aquela propriedade, né? Fazer prosperar aquela propriedade da família, né? Que o pai dele deixou lá, o pai dele sempre encrencado, né? Assim, gastou a herança da família, o dia da herança, né? Então, ou seja, ele vai lá cuidar do campo e ele vai ser tipo um São Bernardo, né? Lá do Graciliano Ramos, né? Que a gente tem a voz do Paulo Honório, que é aquele patrão, é o macho alfa patrão. Ele vai chegar lá e falar assim, ó, quem manda agora sou eu. Então ele vai chegar lá e vai botar ordem na casa. Então ele vai lá ver as condições do campesinato, né? O pessoal que sobrou lá na fazenda, ele vai ter que refazer a casa toda, né? Então ele vai passar os móveis lá para os empregados, vai reconstruir a casa, vai comprar móveis novos e vai montar vai ampliar as plantações, arrumar os galinheiros, arrumar o celeiro. Ou seja, então aqui ele vai passar um bom tempo, né? Acho que uns 10 anos, mais 10 anos agora trabalhando. E aí, como ele não tem esposa, né? Porque a Rosa morreu, ele está ali trabalhando justamente para esquecer a Rosa, né? Ele vai começar a se aproveitar das moças, né? Dos camponeses lá, as filhas dos camponeses, né? Então ele é um tanto quanto agressivo, autoritário, e ele vai passar então a abusar dessas moças, né? Que vai ter um monte de bastardos na história. Né? Assim que ele cansa de uma moça, né? Assim que engravida uma moça, ele passa para outra, sempre adolescentes, né? Então virou mulher já, né? Então os camponeses até começam a esconder as filhas, né? Então aquela ideia do macho alfa, autoritário, mandão, patrão, né? E os outros patrões da região começam a ter medo dele também, né? Porque quem vai lá reclamar, ele some na noite da neblina, né? Então, os pais, os irmãos que tentaram lá ousar reclamar, né? Tirar satisfações, como é que é isso? Né? Minha filha apareceu grávida lá, o que é isso? Não viu o nascer do sol, como dizem, né? Então, sempre tem alguém lá dando tiro pelas costas. Então, mostra basicamente aquele livro que nós conhecemos no sertão, né? Lembra do sertão do brasileiro? Então, aqui eu lembrei lá do Graciliano Ramos, lembrei lá do Guimarães Rosa, né? O pessoal lá do Zé Lins, né? Ou seja, o sertão é perigoso. Então o sertão é perigoso. Nesse livro aqui o sertão é perigoso no sentido de tem alguém que manda, tem o fazendeiro, o dono das terras, né? O cara que movimenta a máquina, e se a polícia for chamada, a polícia assina lá uma atazinha lá e não sabendo o que aconteceu, né? Ah, foi pego roubando, né? Então, ou seja, a polícia passa o pano pro cara porque o cara é proprietário, né? O cara tem bens, o cara movimenta, né? Então ninguém vai querer se dispor como proprietário, patrão, né? Então esse romance é altamente político por isso, porque inclusive tem uma voz dele que entra na narrativa. Interessante que a voz das outras personagens não aparece, né? Por enquanto, então, onde eu estou, a voz dele interrompe a narração, né? Tá dentro da narração, e ele 50 anos depois falando daquela época, né? Você tem uma narração contando
o que está acontecendo, e depois tem um relato dele 50 anos depois, falando do que ele pensa, né? A versão dele dos fatos, né? Só nisso é diferente lá do Cem Anos de Solidão, né? Que não tem essa voz em primeira pessoa, assim, que tem um testemunho de um personagem do ponto de vista dele, né? Então aqui nós temos Esteban Trueba explicando por que ele é autoritário, por que ele é enfesado, assim, que ele sempre foi um cara furioso, e aí ele ficou mais pesado assim, para ele foi a perda da Rosa, né? Então o fato de perder a Rosa. Só que lá no capítulo 3, nós vamos novamente voltar a Clara, e a Clara vai falar para a família assim, né? Ela vai ficar muito tempo sem falar por causa do trauma da perda da irmã, e ela vai falar com a família: eu vou casar, né, em breve. Né? A Clara, como é que você sabe que você vai casar em breve? A Clara, né, ela é clara e evidente, né? Ou seja, ela consegue interpretar sonhos, ela consegue ver o futuro, ela consegue, né, afastar os objetos com a mente. Então, é uma personagem assim, tanto quanto misteriosa, né, da narrativa, e ela é um contraponto total ao Esteban. Né? O Esteban é um cara insensível, não está preocupado com nada além dele, da riqueza, da prosperidade, né, de fazer a fazenda crescer. Não faz amizade nem com o gerente dele, podemos dizer assim, né? Que tem na história aqui o Pedro II, podemos dizer assim, né? O Pedro Garcia II, que vai ser o pai do Pedro Garcia III, né? Que a gente conhece lá do filme, né? E que aqui, que foi o Bandeiras, né? Se eu não me engano, foi o Bandeiras. E aqui vai ser aquele sindicalista, né? Que vai ser a paixão da filha, né? Então são as três, né? É a Clara, a Blanca e a Alba, né? Então, lembrar esses nomes. Então são as três mulheres da família. E tem a Nívia. A Nívia é a mãe da Clara e da Rosa. E a Nívia é aquela sufragista, né? Uma sufragista do Partido Liberal, que é a favor da votação das mulheres, né? Que, lembrar que no Brasil as mulheres só votaram nos anos 30, né? E aqui nessa história, que é na época da Primeira Guerra Mundial, nós estamos, né? 14 até 18, né? E em 1919, né? Acontece o que a Clara previu. Ou seja, ela casa. Com quem você vai casar? Ah, vou casar com o noivo da Rosa. E aí acontece isso mesmo, ou seja, ela previu e vai acontecer, porque aí vai acontecer realmente depois de um tempão lá no campo, né, ou seja, uns 10 anos lá no campo, passou a Primeira Guerra Mundial toda, né, todo aquele problema, o Chile, né, os países que a gente sabe que é o Chile, começou a ter problemas também, né, a miséria, né, o endividamento da nação, etc. Então começa a ter esses problemas políticos na região. E o Esteban é aquele cara mão de ferro, né? Então ele não deixa os camponeses ter nenhum tipo de iniciativa de se organizar. Não, é o cara, qualquer coisa de melhoria lá, ele faz porque ele quer para melhorar a produtividade. Ele não está preocupado com o bem-estar, né? Com a organização dos trabalhadores, não. Ele vai melhorar um celeiro, vai melhorar uma plantação lá, é para garantir. Se ele faz uma escolinha lá para o pessoal, para eles conseguirem ler os manuais de trabalho. Ele não quer nenhum tipo de emancipação de nada, ele quer que os servidores lá, os camponeses, continuem trabalhando para ele. Ele quer melhorar um pouco, porque ele não quer que o povo morrendo de fome, porque o povo morrendo de fome vai trabalhar direito, né? É a ideia do patrão. A ideia do patrão é: vou melhorar as condições de vida para o povo trabalhar melhor, né? Enquanto que ele vai discutir com a neta, 50 anos depois, a gente tem as duas narrativas. 50 anos depois ele vai discutir com a neta, que é a Alba, né? Que acha que ele é um cara assim, autoritário, né? E ele fala: não, vocês têm negócio de melhoria de campesinato, reforma agrária, é coisa de comunista. Né? Então qualquer melhoria que faz, né, seja, que atrapalha as classes dominantes, qualquer melhoria que você faz, qualquer reforminha que você faz, aí já está incomodando, é comunismo. Né? Então eles não aceitam, né, nenhum tipo de melhoria, a não ser as que eles fazem para melhorar a produtividade. Não é bem-estar, né? Tipo, não é ensinar ninguém a ler e escrever, não tem nenhum interesse disso. Então, aí é claro, é justamente esse contraponto, porque ela teve uma educação liberal e a mãe conta a história da árvore. Que é a história da árvore? A árvore que a mãe mandou cortar. Que árvore é essa? Uma árvore grande, né? Uma árvore imensa, e os homens da família ficavam subindo essa árvore, né? Então cada um queria subir mais que o outro, cada um sobe mais que o outro, e deixar uma marca, escreve lá, um inicial lá. E aí a mãe falou assim: eu cortei essa árvore. Por que você cortou essa árvore? Não, porque um belo dia um primo, né? Um primo, acho que é cego, né? Subiu na árvore lá, e aí ele caiu da árvore, né? Ele caiu da árvore e morreu de grátis, assim, só uma competição entre os machos da família, né? Competição entre os machos da família. E aí eles foram subir na árvore lá e caiu lá, né? Não conseguiu nem escrever o nome dele lá e caiu e morreu. Né? Então eu mandei cortar essa árvore aí, porque a mãe, a Nívia, né? A Nívia Del Valle, ela é essa mulher sufragista, assim, liberal, né? O Severo, que é o marido dela, do Partido Liberal. Então eles deram essa educação para a Clara, que é o oposto, olha pra você ver, é o oposto da educação do Esteban, que teve educação nenhuma, né? Sempre foi um menino pobre, que o pai foi falido, né? Tem cenas que ele mostra aqui que ele é educado pela irmã, né? Mantido pela irmã. A irmã é essa solteirona que sempre fica culpando
Então ele vai lá gastar o primeiro salário dele tomando um café lá, dá maior desastre, aí a irmã fala assim, tá vendo? Ele foi gastar dinheiro com bobagem, né? Tinha que comprar remédio pra sua mãe aqui. Então ele sempre viveu nessa miséria, nessa penúria, e aí ele fala assim, não, eu vou ser rico, né? Ele botou na cabeça que ele vai ser rico, e ele não arreda pé. Então, ou seja, todo o sentido da vida dele, esse tempo todo, trabalhando nas minas, mexendo no campo, né? Então todo o trabalho dele, esses 20 anos, né? Esses 20 anos vai correr na escola aí, né? Vai ser justamente se formar um homem rico. E ele vai virar um homem rico, né? Ele vai virar o Paulo Tenório, né? O Paulo Honório lá do São Bernardo é isso, é a narrativa do proprietário, né? Em primeira pessoa, né? Então, essa irmã que sacrificou a vida pela família, né? Pela mãe, pelo irmão, que é a Férula, né? Vai ser essa mulher ressentida, né? E aí a única cena que tem dos dois conversando é lá o dia que ele fala assim, eu vou trabalhar no campo, né? Não vou mexer com mina nenhuma. E ele consegue, né, as Três Marias, né? Ele consegue reerguer das cinzas, né? A propriedade da família. Então ele vai fazer lá, vai ser o melhor proprietário, assim, né? Entenda-se, o maior explorador, né? Da região. Então o melhor patrão é aquele que sabe melhor explorar os seus trabalhadores, não é isso? Então todos os patrões respeitam, né? Inclusive esse lance sensual dele lá com as empregadas, né? Com as empregadas, lá, com as aldeãs lá, né? Com as trabalhadoras, né? Esse lance lá desse ter um monte de filho bastardo e tal. Então tem isso a respeito, né? Então isso mostra totalmente a luta de classe. Então eu li o livro político por isso, porque é um livro político, né? Lembrar a época, lembrar que os primeiros sindicatos, né, no Brasil também, nessa época aqui, 1910, 20, 30, né? Então, e já tinha lá, né? Já tinha a Revolução Russa, 1917, 18, logo no final da Primeira Guerra Mundial, né? Então o bolchevismo é uma palavra assim que os patrões tinham horror, né? Falando em bolchevismo. Então essa narrativa, né, vai lembrar muitas narrativas do sertão, né, a narrativa do sertão, só que com a voz de primeira pessoa que lembra lá do São Bernardo, do Graciliano Ramos, né. Então nós temos esses 10 anos daí lá no campo. Então é interessante também o romance aqui, né, porque pra você ver, interessante que o pai do Pedro III, Pedro Garcia III, né, já é um gerente dele aqui na história, lá nos meus capítulos, né? E aí a filha dele vai ser criada junto com o filho do quase gerente, né? Entre aspas, que é o capataz dele, né? Então vai ser muito aquele amor de adolescente, né? Desde criança, adolescente, que lembra lá o Morro dos Ventos Vivantes, lembra, né? Lembra lá do cigano que foi, né? O Heathcliff, né? Trouxeram, né? Ele para a fazenda. E aí tem a filha do patrão, Catherine Earnshaw, né? Então lembra um pouco isso aqui, e aí vai ter essa, né? Vai ser a filha do patrão se apaixonando pelo filho do empregado, né? Mesmo que seja o capataz lá, o homem que ele mais confia, né? Ele não é amigo do cara, ou seja, o cara que é a mão direita dele, né? Você vê como é que o patrão é um cara. Ele tem lá o Pedro Garcia, né? Que é um cara assim, que é o braço direito, o cara apoia. É claro que o cara odeia, né? Porque enquanto a fazenda estava fechada lá, o Garcia ele tinha uma voz de mando, né? Ele é o cara mais trabalhador lá, mais em ordem para trabalhar, então ele dava uma certa ordem na coisa. Aí chegou o patrão de novo, é o que manda aqui, então ele vai bater de frente com o patrão, né? Mas ele sempre foi fiel, né? Interessante que ele sempre foi fiel, sempre acata as ordens, né? E aí nós vamos ver a próxima geração, né? Porque são 3 gerações, então nós estamos indo para a página 100 aqui, né? Vai render muito essa leitura aqui. Acho que vai ser uns 4 vídeos só sobre a casa dos espíritos, que tem muita história aqui. Então vai mostrar isso, ou seja, ele está lá, né? Quando ele está narrando nos anos 60, ou seja, 50 anos depois, já está falando mal da reforma agrária. Ou seja, a reforma agrária, né, teve ali dos anos 60 aos anos 70, que foi interrompida em 73 com o golpe do Pinochet, né? Igual nós vimos no outro livro que nós estamos lendo em paralelo, que é o Pontos de Fuga do Milton Ratum, né? Que fala justamente disso, né? Desse fechamento do Cone Sul pelas ditaduras militares, né? Reacionárias e tal. Então fica aí a dica então da Casa dos Espíritos. Nós estamos na página 100, vai ter muita coisa pela frente, né? Estamos então indo a formação da primeira geração, né? Que é o Esteban casando com a Clara, ok? Então não deixem de compartilhar. Grato pela atenção.